Então, por que as experiências da nossa vida às vezes se repetem, né? Por que tá sempre, parece aquele ciclo repetitivo, né? O dedo podre que a gente diz. Por que eu tenho o dedo podre para isso? Por que os meus padrões de trabalho sempre são os mesmos, né? Eu sempre tenho o chefe autoritário, eu não consigo uma empresa que eu consiga evoluir, que eu consiga crescer, né? Então, quando tem aqueles padrões repetitivos, precisamos olhar, parar, analisar por que isso está acontecendo na minha vida. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o nosso padrões de comportamentos, né? Por que a gente acaba repetindo padrões de comportamento e a gente não vira aquela chavezinha para mudar a nossa vida e a gente continua, né, caindo, levantando, mas seguindo os mesmos padrões de comportamento, não mudando as coisas para que as coisas modifiquem, alavanquem na nossa vida. Então, por que as experiências da nossa vida às vezes se repetem, né? Por que tá sempre, parece aquele ciclo repetitivo, né? O dedo podre que a gente diz. Por que eu tenho o dedo podre para isso? Por que os meus padrões de trabalho sempre são os mesmos, né? Eu sempre tenho o chefe autoritário, eu não consigo uma empresa que eu consiga evoluir, que eu consiga crescer, né? Então, quando tem aqueles padrões repetitivos, precisamos olhar, parar, analisar por que isso está acontecendo na minha vida, né? E quantos tombos você já tomou da vida? Quantas vezes você já levou um não? Quantas vezes você já caiu na sua vida? Quantas vezes você não conquistou aquilo que você tanto queria, tanto almejava na sua vida, né? Exatamente por esses padrões repetitivos. Então, nós acabamos herdando os padrões repetitivos, às vezes, dos nossos pais, dos nossos avós, lá da nossa ancestralidade. E trouxemos isso para nossa vida hoje, para nossa vida presente. Então, aquilo que a gente muito vê, vivencia, olha, que acontece lá atrás, né? E a gente acaba trazendo isso para nossa vida presente. Então, precisamos romper esses padrões para que esses ciclos comecem a ser finalizados, fechados na nossa vida. Então, quem já não fez com seu filho aquilo que realmente não gostava que os pais faziam? Então, muitas vezes os pais faziam algo e a gente reprimia. Ai, quando eu tiver meu filho, eu não vou agir dessa maneira. Ai, eu não vou fazer isso. E a gente acaba tendo os mesmos padrões repetitivos, fazendo a mesma coisa que a nossa mãe fazia para nós. Então, eu costumo dizer, isso tudo está dentro de nós. Eu me lembro que tinha uma constante que a mãe dela batia nela e ela dizia, né, ela tinha muita raiva da mãe, que as filhas dela seriam diferentes, e as duas filhas ela criou com o mesmo padrão repetitivo, batendo nas filhas, por esse padrão, mesmo ela odiando aquilo que a mãe dela fazia, ela vendo que aquilo era errado, que não era certo, ela acabou fazendo a mesma coisa com as filhas dela. Então, por quê? Porque isso está muito forte dentro do sistema, está muito forte, enraizado nela, esse padrão repetitivo, e ela acabou realizando as mesmas coisas que ela não gostava, que ela repudiava na mãe. Ela costumou receber aquilo, aquela informação ficou gravada na mente inconsciente e ela continuou repetindo esses padrões de comportamento. E aí vem aquele sentimento da culpa, do ressentimento, porque eu fiz isso, aí eu queria fazer diferente, não fiz. Então acaba assumindo uma culpa interna e fortalecendo muito mais, né, esse padrão repetitivo, porque quando sente culpa, ressentimento, aquilo fortalece dentro de você, né, e isso você acaba se auto-prejudicando. Então, você tem que largar a culpa, tem que largar o ressentimento. Ok, eu fiz, mas agora eu preciso mudar, agora eu preciso corrigir. E não ficar se culpando, se vitimizando, ressentida. Ah, eu fiz porque eu cansei de apanhar. E muitas vezes a gente começa, tu não sabe, filho, o que eu passei, não sei o quê, né? E a gente começa a contar aquelas historinhas todas pro filho, por esse padrão repetitivo que a gente tem. Ah, eu passei por isso aqui, então a tua vida é muito fácil, a tua vida, olha só, perto do que eu passei, você não passa nada. Então a gente acaba cobrando muito dos nossos filhos, né? Exatamente cobrando demais dos nossos filhos algo, e aí a gente começa a pensar, tá, mas será que é correto mesmo essa cobrança em cima dos filhos? Então eu preciso curar em mim, né, o meu sentimento daquilo que me causou o estresse, aquilo que me fez mal durante a minha infância, durante a minha juventude, e não continuar repetindo os erros daquilo que eu acho que é errado, coisas que é certo, ok. Então, também tem os padrões de imitação, né? Que eu acabo imitando
as pessoas da minha família. Quem você está imitando da sua família? Quem são as pessoas da sua família que você quer, que você não quer imitar e que você acaba imitando, que você vê que você está fazendo a mesma coisa? Às vezes pode ser um avô, um tio, né? Então, olha para o seu sistema familiar. Quem você está imitando dentro do seu sistema familiar, não é mesmo? O que leva, aí eu pergunto, o que leva uma pessoa a realizar algo, mesmo sabendo que é errado, pelo padrão inconsciente? Então, muitas vezes você sabe que aquilo não está certo, que aquilo é errado e você acaba repetindo aquilo. Então, quantas vezes você faz isso, né? Então, quantas vezes você, um exemplo, dentro do seu sistema familiar, vamos dizer que você foi abusado sexualmente. Você sabe que aquilo é errado. E aí você cresce e você acaba repetindo os mesmos erros, abusando das pessoas. Então, por quê? Porque está muito forte esse sentimento. Então, você sofreu o abuso e você está cometendo esse abuso. Por quê? Porque se você não muda interiormente, você acaba repetindo esses padrões mesmo negativos, mesmo sendo padrões tóxicos, ruins, você acaba repetindo. Então, para isso, você precisa amar, aceitar as pessoas como elas são, a saber perdoar isso para você conseguir curar dentro de você esses padrões repetitivos. Então, se a gente não se responsabilizar pela nossa vida, a gente não muda nada. Primeiro passo, eu preciso me responsabilizar por tudo que acontece na minha vida. E somente assim eu vou conseguir olhar para o outro com amor, olhar para o outro com compaixão. Sem eu fazer isso, aqui dentro nada muda. Nada. Não adianta você fazer técnicas e técnicas. Primeiro eu preciso assumir responsabilidade, aceitar, parar de me vitimizar e aceitar a minha vida como ela é. Aceitar tudo o que aconteceu na minha vida, todos os traumas, bloqueios que aconteceram. E aí sim você se fortifica para limpar tudo aquilo que veio travando, bloqueando você ao longo da sua vida, esses padrões. Então, assim, você tem que pensar, assim como você é filha, você também é mãe, você também é neta, você também é sobrinha, você é tia. Então, você tem que ver que existe um sistema e você não pode fugir desse teu sistema familiar. Existe um padrão de comportamento, um sistema familiar. E quem é mais prejudicado dentro desse sistema familiar? As crianças. Porque as crianças, elas se sacrificam pelo seu sistema familiar. Então, vamos dizer aqui que essa criança, ela tem composta por um pai, uma mãe e essa criança. E essa criança sempre se criou com um pai forte, né? Um pai trabalhador, um pai forte. Aí vamos dizer que veio a pandemia e esse pai ficou com medo, né? Esse pai teve um medo inconsciente dentro dele de ser demitido. E aí ele chega em casa para baixo, triste, e a esposa começa a consolar esse esposo. A criança, ela começa a ficar doente, ela gera uma doença nela. Por que ela gera essa doença? Porque ela está se sacrificando. Através dessa doença, inconscientemente, ela vai fortalecer esse pai. Através dessa doença, ela fortalece esse pai. Olha aqui, como a criança, ela tem isso dentro dela. Aí, o pai, como a criança está frágil, ele volta a ser aquele pai forte que ele era. Viu como a criança muitas vezes se sacrifica em prol dessa família? Então, como você se observa dentro do seu contexto familiar e social? Faz essa análise, para tudo, pega e começa a anotar como você se observa dentro do teu contexto familiar, do teu sistema fraternal, do teu sistema parental, conjugal, familiar, social. Olha aonde você está inserido dentro desse sistema. Qual é a tua posição dentro da sua família? Ah, você é a pessoa que corre por todo mundo, é a que ajuda todo mundo, é a que se sacrifica, entende? Olha, qual é a tua posição dentro? Ah, você é o excluído, o que é o último que a família recorre. Então, se coloca dentro do sistema. Como você se vê dentro do teu sistema familiar? Então, sempre lembre que nós fizemos parte de um sistema, de um todo. Tá? Todo é sempre maior que a soma das partes. Então não adianta você olhar uma parte da sua vida, você precisa olhar para o todo. Então, precisamos compreender o nosso sistema familiar e o lugar de cada um, onde há as repetições. Então, um exemplo, olha para o teu sistema familiar e veja,
Ah, sempre existiu traições, a sua avó sofreu traição do seu avô, a sua mãe sofreu traição e aí você está sendo traída. Olha onde está o ciclo repetitivo. Ah, seu avô abriu uma empresa e faliu. Aí o seu tataravô abriu uma empresa e faliu. Seu pai abriu uma empresa e faliu. Aí você tem medo de abrir uma empresa e aí você acha que vai para um ramo mais seguro, que é tentar um trabalho onde você quer abrir uma empresa, você tem isso, mas você tem medo, e aí vai para um concurso público para se sentir mais seguro. Então olha onde estão os padrões de repetição na sua família. Como os padrões familiares repetitivos te impedem de alcançar os seus objetivos. Então olha como era a vida do teu pai e da tua mãe, como que o teu pai e a tua mãe viam sobre o amor, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre trabalho, como que era a visão deles sobre esses pilares da nossa vida. E veja onde você está olhando com os óculos deles, aonde você está repetindo os erros através deles. Será que você não está olhando através dos óculos do teu pai, da tua mãe? A vida? Será que o jeito que tua mãe pensava que era sobre relacionamento, que a mulher precisava cuidar do marido, que você não está repetindo isso por um padrão familiar? Aí você quer outra coisa, mas acaba repetindo pelo padrão. Então analisa, observa. Então olha quantos questionamentos eu trouxe aqui para vocês. Então pega papel, caneta e começa a anotar, porque isso aqui é um exercício para você fazer. E você começa a quebrar esses padrões repetitivos na sua vida. Então, me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística e estou aqui para ajudar você a quebrar esses padrões repetitivos do teu sistema familiar. Então, se você gostou, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal, que eu estou sempre trazendo aqui temas, exercícios práticos para você simplesmente colocar em prática e simplesmente sair de onde você está, alavancar aquilo que precisa alavancar nos seus pilares da sua vida. Um grande beijo de luz, amo vocês, meus lindos!